igreja, bom dia a todos. Que alegria estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. Nessa manhã eu estou uma porção a mais de alegria, né? Porque além de estar com vocês, também estou recebendo aqui a minha família, né? A minha mãe, se coloca de pé, minha mãe. Maridelo Carlos, também, né? Está aqui Dona Aparecida, a sogra do meu irmão. Vieram lá do Espírito Santo e estão aqui conosco hoje. Amo vocês, tá? Glória a Deus. O Senhor colocou algo no meu coração. Estamos falando sobre uma festa tão significativa nos dias de hoje, né? Mas o que é o Natal? Nós estamos à véspera dessa data em que todos os anos nós comemoramos e todos os anos nós nos reunimos. A pastora Thalissa falou um pouco aqui, o apóstolo também falou, mas Deus colocou algo no meu coração sobre o verdadeiro significado do Natal. Quando nós falamos de Natal, talvez o que já vem na nossa mente logo são os enfeites, as luzes, né? Você sabe que está chegando o Natal quando você começa a passar pelas ruas, você começa a ver a decoração, né? E aquilo fala assim, ó, Natal está chegando. Você já pensa logo nos presentes, meu Deus, eu tenho que comprar presente, tem sobrinhos, filhos. Você já começa a se organizar para a ceia, o momento de comunhão com a família, as comidas, começa a dividir quem traz o quê, quem faz o quê. Mas será que o Natal se trata apenas disso, apenas de enfeites, apenas de reunião em família, apenas de presentes, de comida? Vocês sabiam que a data de 25 de dezembro, originalmente não era comemorado o Natal. 25 de dezembro era uma data pagã, onde era comemorado o dia do Deus Sol, Deus com D minúsculo. Mas 350 depois de Cristo, o Papa Júlio I, ele estabelece, não, o dia 25 de dezembro será comemorado o nascimento de Jesus. Provavelmente Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas nós tivemos que estipular uma data. Assim como todos os anos, quem é pai aqui sabe, queremos fazer uma festinha, algo para comemorar o nascimento do nosso filho. O dia 25 de dezembro nós comemoramos o nascimento do nosso Senhor. Aquele que veio, que viveu entre nós, que morreu e ressuscitou para nos dar salvação. Sabe, o Natal, ele não é apenas os enfeites. O Natal, ele não é as comidas. O Natal, ele não é um lugar físico. O Natal não é apenas uma data. O Natal é uma pessoa. O Natal chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Sabe, quando nós entendemos isso, sabe, quando nós, como a pastora Thalissa falou, parece que estava dando um spoiler aqui da ministração, né? Muitas vezes nós fazemos uma festa tão bonita e esquecemos de convidar o principal. Você já parou para pensar que se você fizer uma festa de aniversário onde o aniversariante não está, qual sentido tem? Mas sabe por quê, meus queridos? Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com os presentes de Natal do que da presença do Natal. Queremos receber os presentes, mas não nos importamos com a presença de Deus. Convidamos tantas pessoas, só não convidamos Jesus para fazer parte. Temos que mudar isso urgentemente. Sabe, o nascimento de Jesus foi algo tão sobrenatural, que ele dividiu o tempo em antes e depois disso. Sabe, eu estava pensando, quando eu meditava nessa palavra, a empresa que eu trabalho, que meu irmão trabalha, a gente faz muito contato com o pessoal lá da China, por exemplo. E eles têm um calendário um pouco diferente. Eles estão esperando o ano que vem, o ano do dragão. Todo ano é o ano de um bicho. Só que quando eles mandam um relatório para nós, eles são obrigados a colocar uma data.
E eles não vão colocar a data do ano do dragão, do ano do unicórnio, do ano da fadinha. Eles vão colocar uma data. E quando nós olhamos aquela data, ela tem a referência, depois de Cristo. Sabe o que é isso? Se você crê, ou se você não crê, quando você olha na sua certidão de nascimento, a data que está ali escrita, está dizendo assim, você nasceu no ano tal, depois de Cristo. Sabe, Jesus, o nascimento de Jesus, trouxe a mudança no tempo, nas estações, nas gerações. Creia você ou não, há 2023 anos atrás, nasceu aquele que foi enviado por Deus para ser o nosso Redentor e Salvador. Sabe, eu gostaria de compartilhar com vocês 5 verdades, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre o que é o verdadeiro Natal. O que o nascimento de Jesus proporcionou e proporciona para nós até hoje. E a primeira verdade, o que o Natal é? O Natal é reconciliação. Natal é reconciliação. Sabe, meus queridos, quando nós lemos em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver um momento em que Deus, Ele forma o homem do pó da terra. Que Ele sopra o fôlego de vida. E o homem se torna um ser vivente. E Deus começa a distribuir tarefas para o homem. Deus cria a mulher. Deus constitui a primeira família no Éden. E aí em Gênesis capítulo 3, nós vamos ver um momento tão triste da história, em que o homem e a mulher, sim, o homem e a mulher, deram ouvido a Satanás e pecaram contra o Senhor. A palavra de Deus diz em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado entrou no mundo e fez separação. Ele nos afastou de Deus. Mas o nascimento de Jesus, a sua vida, a sua morte e ressurreição, nos reconciliou com Deus. Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 e 19. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Minha versão é a King James, atualizada. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos ortogou, ou seja, nos deu, nos entregou, o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ei, escute. Final de ano, Natal, Ano Novo, sempre é um momento normalmente em que as famílias se reúnem. Talvez esse ano, desde o ano passado, foram tantas brigas por causa de política, por tantas coisas que muitas vezes nos afastaram de pessoas que nós amamos. E a Bíblia diz que Deus, Ele nos entregou um ministério chamado reconciliação. Sabe, muitas vezes a gente escuta pessoas que estão na igreja, vivendo, buscando a presença de Deus, mas o coração se fecha para perdoar. Vou dizer um negócio para vocês, irmãos. A responsabilidade da reconciliação é nossa. Ah, mas foi ele que errou comigo. Talvez ele nem na igreja está. Deus entregou para nós algo que Ele mesmo fez por nós. Reconciliação é o primeiro significado do Natal. Quando Jesus nasceu, Deus estava dizendo: ei, eu quero estar com vocês. Eu quero voltar a ter intimidade com vocês. Sabe, a vontade de Deus desde o princípio é ter um relacionamento com o ser humano. Nós vemos isso no Éden, quando Deus descia todos os dias para conversar com o homem. Não era uma vez por semana, não era uma vez a cada 15 dias, não era um horário marcado como a gente faz uma consulta com o médico, não.
todos os dias. O relacionamento com Deus deve ser diário. Sabe? E aí, quando o homem prestou ouvido para Satanás, a qual dizia, se você comer do fruto, você vai se tornar como ele. Olha o engano. Mas aí Deus fala assim, você não pode se tornar como eu. Mas eu vou me esvaziar da minha glória. Eu vou descer. E eu vou me tornar como você. Sabe, porque se ficou difícil para você manter o relacionamento comigo como Deus, sobre Todo-Poderoso, eu vou continuar sendo Deus, mas eu também vou ser homem. Eu vou estar com você. No dia que você sentir frio, eu vou sentir frio com você. Na hora que você estiver com fome, eu também vou estar com fome com você. Na hora que você se saciar da sua sede, eu também vou estar com você. Sabe, um Deus tão poderoso que se tornou homem e viveu entre nós para restabelecer o que nós havíamos perdido no Éden. O segundo significado do Natal. Natal é esperança. Sabe, meus queridos, quando o homem ainda estava no Éden, quando o homem pecou, estava sendo lançado fora do paraíso, ainda assim Deus lançou a primeira profecia da Bíblia, a qual ele disse que enviaria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça de Satanás. Deus estava dizendo, vocês fizeram tudo errado, mas ainda assim eu tenho uma solução para vocês. Eu vou enviar ele. Sabe, eu vou enviar o descendente da mulher. E ele irá pisar a cabeça de Satanás. Ele vai restabelecer aquilo que foi perdido. E quando nós falamos de esperança, nós vamos ver durante todo o Antigo Testamento, homens e mulheres sendo levantados, pregando palavras de esperança em que o Messias irá vir, Deus irá enviar. Só que a passagem que mais me deixa impactado, gente, quando fala sobre esperança, quando nós lemos Jó, capítulo 19, do versículo 25 ao 27, todo mundo aqui conhece a história de Jó, amém? Todo mundo sabe o que Jó estava passando, as lutas, as dificuldades, os desafios que ele estava enfrentando. E aí no versículo 20, do capítulo 19, versículo 25 e 27 diz assim: contudo, eu sei que meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender, e vindificar ainda que esteja no pó do meu túmulo, e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa, verá e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Sabe, o cara que está passando por uma dificuldade tremenda, mas ele está dizendo assim, eu sei que o meu Redentor vive, que em breve ele se levantará. Sabe, quando nós estamos passando por dias nublados, por situações complicadas, que você possa fazer como Jó, declarar, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai vir ao meu socorro. Sabe, Jó passava por tantas situações, e quando eu vejo essa declaração dele, eu lembro de um testemunho. Agora tem até uma toalhinha, né? Minha esposa preparou para mim, apóstolo. Eu lembro de um testemunho, tem um cantor, talvez os adoradores conheçam, chamado Cleiton Queiroz. Ele é um adorador, ele nasceu sem os globos oculares, ele não enxerga. E ele, autodidata, aprendeu a tocar violão, né, ambidestro, e ele fala algo que move o coração da gente de esperança. Ele disse que um dia ele estava ministrando um louvor, uma palavra do Senhor, e no final do culto, um homem chega até ele e fala assim, como que você pode falar que Jesus cura? Você nasceu cego. Como você pode falar que Deus é bom, ou o que Ele fez com você? Ele deixou você nascer assim? E aí a resposta dele é o que me deixa impactado. Ele diz assim, de fato, eu nasci cego, eu não consegui ver o rosto da minha mãe. Sabe, quando eu casei, minha esposa estava tão linda, porque as pessoas falam que ela estava, mas no altar eu não consegui ver o rosto dela. Viajei por tantos lugares desse mundo e minha esposa falava, olha, a neve é tão linda, mas eu não podia ver. Passávamos por algumas árvores e eu falava, nossa, que flores
bonitas, eu não podia ver. Mas existe uma esperança no meu coração. Aleluia, Senhor. Que quando os meus olhos se abrirem pela primeira vez, eu vou ver aquele que salvou a minha vida. E quando os meus olhos se abrirem pela primeira vez, eu vou estar diante do meu Senhor. Sabe o que é isso, gente? A esperança de que, independente do que nós passamos nessa terra, aqui não é o fim. Aqui não é o fim. Jesus veio a esse mundo, nosso Natal nasceu para nos dizer assim: filho, existe mais coisa. Sabe, muitos de nós ficam pensando e queremos viver o melhor de Deus nessa terra. E nós temos que buscar sim crescer. Mas deixa eu te dizer algo, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele já veio. Nada é melhor do que Ele, gente. Nenhuma profissão, nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma conta é melhor do que Jesus. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Porque Jesus veio, podemos crer que não estamos só, e que nosso Redentor vive, e que em breve voltará para nos buscar. Terceiro ponto. Um outro significado do Natal. Natal é união. No Salmo 133:1 lemos: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Sabe, a verdade é que Deus sempre quis que estivéssemos unidos, que compartilhássemos de projetos para o reino. Mas a natureza humana, depois da entrada do pecado, sempre levou a humanidade a projetar coisas longe da presença de Deus. Nós vemos isso claramente em Gênesis capítulo 11, quando vamos falar da Torre de Babel. O povo se reuniu, eles estavam unidos, mas com um propósito demoníaco. E toda vez que há um propósito demoníaco, há separação. Se uma empresa começa sem a presença de Deus, em breve haverá separação, haverá divisão. Se um casamento ele não está firmado na presença de Deus, em breve haverá divórcio, haverá separação. Eu não estou profetizando isso, mas essa é a realidade. Aonde Jesus não está, não existe unidade. Mateus 18:20, Jesus declara: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus sempre quis que estivéssemos no plural, não no individual. Ah, mas quando eu entro no meu quarto, aí é um momento seu e Deus, é o seu altar permanente. Mas Jesus nunca quis que nós nos isolássemos numa ilha e fomos viver alheios à comunidade, sozinhos. Jesus ele quer que a gente conviva em unidade. A igreja de Deus só vai crescer, só vai prosperar quando nós entendermos que precisa haver unidade. Jesus nasceu e em tudo Ele nos mostrou. Às vezes Ele estava cansado, nós já escutamos isso aqui esses dias. Ele estava cansado. Ele queria até ir para um lugar para ficar mais tranquilo com os discípulos. Mas a multidão o acompanhava. E Ele tinha misericórdia daquelas pessoas. Sabe, Efésios 2:13 diz: todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Jesus nos trouxe para perto. Tem um louvor que diz que Deus não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Eu não sei qual é o louvor, mas eu sei que tem. Mas a Bíblia nos mostra isso. Que Jesus, Ele nos aproximou. Será que esse ano que se passou, você talvez se sentiu deprimido, sabe, se sentiu sozinho? Mas eu quero te dizer que Jesus nunca te deixou só. Ele sempre esteve e sempre estará com você e comigo.
Independente do vale que nós estejamos passando, independente da situação que nós estejamos enfrentando, Ele sempre estará conosco. Ele veio para nos garantir que estaria conosco até o final dos tempos. O quarto ponto: Natal é gratidão. Sabe, meus queridos, Jesus, quando Ele veio a esse mundo, em tudo Ele nos ensinou a sermos gratos. Nós aprendemos aqui que a gratidão, ela é a senha do próximo milagre. Mas você sabia que a murmuração é um cadeado que prende a sua alma? No Salmo 50, verso 23, está escrito assim: quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me, e eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não precisa responder, mas medite nisso. Hoje pela manhã você agradeceu por ter acordado? Hoje, quando você se levantou, você agradeceu pela tua família? Você tem o hábito de orar antes das suas refeições? Você tem agradecido pela provisão que não tem faltado na sua casa? Você tem agradecido por chegar na sua casa, voltando do trabalho, e encontrar a sua esposa, o seu marido, seus filhos vivos, com saúde? Você tem sido grato? Sabe, muitas vezes nós somos tão agraciados por Deus, mas somos ingratos. Queremos muitas vezes o que não precisamos e não agradecemos pelo que temos. Mude essa chave na tua vida. Sabe, enquanto estávamos ali louvando, o Senhor falou algo no meu coração sobre esse momento de gratidão. A palavra de Deus diz lá em Lucas 24 que 2 dos seguidores de Jesus estavam indo num caminho chamado Caminho de Emaús. E eles estavam falando em um outro, que Jesus foi morto. Alguns discípulos estão dizendo que viram Ele. E aí o próprio Cristo se aproxima deles. Mas os olhos deles estavam cegos, espiritualmente. E eles começam a caminhar junto. Chegam no momento, chamam Jesus para entrar, mesmo sem saber que era Jesus. E aí quando eles estão à mesa, o Senhor toma o pão e dá graça, agradece. Nesse momento, os olhos deles são abertos. Escuta isso, a gratidão irá abrir os nossos olhos para enxergarmos aquilo que Deus já preparou para nós. Quando nós somos gratos, a escama dos nossos olhos cai e nós podemos ver e contemplar a glória de Deus. A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18: dai graças em toda e qualquer circunstância. Aqui está dizendo, só quando eu estiver bem? Não. Só quando eu receber um resultado legal? Só quando o dia amanhecer ensolarado? Não. Dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Sabe, sempre que recebemos um presente de Natal, nós costumamos agradecer quem nos presenteou, certo? Deixa eu te contar uma coisa. No Natal, há 2023 anos atrás, nós recebemos um presentão. E não foi do Papai Noel. Quem esteve aqui na cantata, levanta a mão, aqui em algum momento. Achei bem interessante o teatro, né? A hora que o Diego estava fazendo teatro aqui com os filhos, dizendo assim: nós recebemos tudo que nós pedimos para Papai Noel. Falou, meu filho, Papai Noel não existe. Talvez eu vou jogar um pouco de água agora aqui na infância de alguém, mas de fato Papai Noel não existe, tá, pessoal? E outra coisa, não vamos ensinar os nossos filhos desde pequeno, tá? Não vamos orar para Papai Noel, não, vamos orar para Papai do Céu, tá bom? Papai do Céu, é Ele que realiza nossos sonhos, é Ele que faz milagre nas nossas vidas, tá bom? O nosso presente, ele não veio num trenó,
Ele veio numa manjedoura. Sabe, ele não estava debaixo de uma árvore enfeitada com luzes e com bolas e som de Jingle Bell, Jingle Bell. Não. As luzes que iluminavam o nosso Senhor, como o apóstolo falou, eram as estrelas. A estrela que marcava o local onde ele nasceu. E sabe qual era o som que se ouvia naquele dia? A Bíblia vai dizer assim, que os pastores estavam no campo e os anjos louvavam dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra entre os homens que o receberam. A paz já havia sido enviada à terra. Os anjos glorificavam o nome do Senhor. Aleluia, meu Deus. Sabe, que nós também possamos ser gratos de todo o coração pelo que Jesus fez por nós. E o quinto e último ponto, eu quero ao final dessa ministração orar com vocês. Não podia faltar o significado do Natal. Natal é amor. Natal é a manifestação máxima do amor de Deus por nós. Sabe por quê, amados? Porque na cruz, Jesus, ele concretizou, ele consumou, assim como ele disse, está consumado o plano da salvação. Mas para isso ele precisou nascer. Sabe o que muitas pessoas não entendem? Que Jesus não precisava só nascer e morrer. Se fosse assim, Herodes tinha matado ele quando ele nasceu. Jesus, ele precisou nascer e precisou viver para que sem nenhum pecado ele fosse levado à cruz e inocente pagasse um preço que nós não conseguimos pagar. Sabe o que me deixa mais impactado sobre esse amor? É porque nós lemos em João 3,16, talvez todo mundo saiba até de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse versículo nós temos a expressão de tal maneira, que demonstra um amor tão grande que não pode ser medido. É algo imensurável. Sabe, Jesus lá na eternidade, antes de se esvaziar da tua glória e vir ao mundo, ele sabia que ele seria negado, ele sabia que ele seria odiado, ele sabia que muitas vezes as pessoas iriam maltratar ele, ele sabia que ele ia morrer na cruz, e mesmo assim, ele quis vir, mesmo assim, ele quis estar aqui na terra, ele quis pagar um preço por mim e por você. A maior manifestação de amor foi quando aquela criança nasceu e já estava com o destino traçado. Quando ele nasceu, o inferno entrou em fervoroso. O inferno ficou furioso. Porque naquela noite estava nascendo o nosso Salvador. Sabe? E até os dias de hoje, tantas pessoas não reconhecem esse amor. Sabe, às vezes eu fico tão triste. Mas o Espírito Santo disse ao meu coração: filho, esse amor foi por todos, mas nem todos receberão. A dureza do coração de algumas pessoas não permite que eu me aproxime. Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer: estou à porta e bato. Sabe quantas vezes nós estamos aqui num culto como esse, e Jesus está batendo na porta do nosso coração, mas muitas vezes nós endurecemos e não abrimos a porta. Queremos a mudança da nossa vida, mas não deixamos aquele que pode mudar a nossa vida entrar. Queremos que haja libertação na nossa casa, mas nós não deixamos o libertador entrar na nossa casa. A vontade de Deus é estar conosco, porque Ele nos ama. E não tem nada que façamos que possa mudar isso. Ele nos ama e ponto. Mas e quanto a nós? Nós realmente amamos a Jesus? Será que nas nossas festas de Natal temos convidado Ele?
Ou como eu disse há pouco, será que nós estamos esquecendo de convidar o aniversariante para o aniversário dele? Natal significa nascimento. É assim como nós perguntamos, qual é a sua cidade natal? A pessoa diz, eu nasci em tal lugar. Toda vez que realizamos um Natal na nossa casa, nós estamos declarando que algo novo está nascendo na nossa casa. Escute isso. Se não é Jesus que tem trago o nascimento na sua casa, quem é? Ou o que é? Se Jesus não está, algo está. Mude isso hoje. Não podemos mais nos envergonhar do nosso amado. Ele não merece isso. Ele não merece isso. Não podemos achar que tudo vai ficar bem sem Ele, porque não vai. Ele é a resposta para tudo. Ele, somente Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Ele não é um conto de fadas. Ele é Deus soberano, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 4, versículo 8: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que é o Natal para mim e para você? Responda no seu coração, o que é o Natal? Diga assim, Jesus Cristo, Ele é o Natal. Ele é o verdadeiro Natal. Gostaria de chamar os adoradores aqui. Se coloque de pé no seu lugar. Quando Jesus ele veio a esse mundo, Ele trouxe uma mensagem tão linda para nós. Sabe, nós vimos na semana passada, na cantada, de forma tão emocionante, sendo ministrado sobre o Deus Emanuel, Deus conosco. E Ele veio para dizer isso, eu estou com vocês. Sabe, quando você estiver triste, ainda assim eu estou com você. Mas também quero estar com você nos seus momentos de felicidade. Quando você estiver sozinho, eu estou com você. Mas quando você estiver na roda de amigos, ali eu também estou com você. Não vamos envergonhar o nosso Deus não, gente. O ano de 2024 está começando. É um ano poderoso, um ano de Atos 2. E Atos 2 representa a presença do Espírito Santo em nós. Que nós possamos ser instrumentos de levar as boas novas. Seja no nosso trabalho, seja nas nossas famílias, na escola. Chegou o tempo de pararmos de brincar. O Evangelho é muito sério, gente. Pessoas estão caminhando em direção ao inferno. E se nós não tomarmos uma postura, se nós não proclamarmos a Cristo, o que será de nós?